relacionamentos caso a caso com o interesse das empresas que ocupam o Tecnoparque. Outros consulados, eu devo confessar isso, eu também não me relaciono só com a França, mas também nós temos a participação de empresas americanas, empresas espanholas, italianas, etc., no Tecnoparque. Câmaras de comércio, é um outro braço interessante para parceria estratégica, associações comerciais e Ciesp. Estes é o resumo dos dois acordos principais, eu procurei colocar aí, Unicamp Inova, um acordo guarda-chuva de cooperação para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e P&D entre as empresas ocupantes do Tecnoparque e as entidades de pesquisa e desenvolvimento. E o segundo é Agropolis, criando, então, a plataforma semelhante, criando uma Agropolis Campinas, num projeto que está me incentivando pessoalmente, muito fortemente, para levá-lo adiante. Como proposta, professor Leandro, eu deixo aqui nesse último slide, estabelecer um termo de acordo entre Tecnoparque e o PROA e a PUC, para que a gente possa entrelaçar os projetos que nós estamos conduzindo em Campinas e agora, com um desejo pessoal meu, eu estou me empenhando muito nisso, em criar uma aceleradora, já mudamos o nome? Aceleradora de empresas, startups, privada, dentro do Tecnoparque, com um business plan que indique resultados financeiros que permitam atrair capital para esse investimento. Estamos elaborando esse novo plano de negócios, junto com Montpellier. Montpellier tem uma experiência extraordinária, acabou de lançar uma incubadora internacional. Esse será o perfil desta incubadora que nós pretendemos desenvolver, que terá uma base em Campinas, mas ela terá uma base seguramente em Porto Alegre, terá uma base na França, que nos permite entrelaçar os interesses de empresas startups do mundo todo através desse vínculo, que será a incubadora internacional, que eu tenho certeza que o professor Leandro vai me ajudar a construir. Estudamos a viabilização, então, de uma relação formal. Para isso, eu estou propondo uma relação formal com a PUC do Rio Grande do Sul, para que nós possamos avançar num fórum virtual, preliminarmente, em contatos e relações, mas, no curto prazo, nós possamos ter um vínculo de muito sucesso com o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada, senhor José Luiz Guazelli. Para fechar as apresentações dessa sessão, convidamos o senhor Gabriel Galardo, gerente de projetos na Agência Francesa para Investimentos Internacionais, para proferir a palestra intitulada Dispositivos de Suporte à Inovação e Atratividade Econômica da França. Todos, eu vou tentar fazer isso em português, então um pouco de compreensão, por favor. Eu vi que é um seminário internacional, então eu acho que vai dar um pouco de dinamismo. Eu acho que não é esse. É o último. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros da PUC e do Estado do Rio Grande do Sul também, pela oportunidade oferecida de conhecer a comunidade empresarial, científica e dos estudantes também. Eu represento a Agência Francesa para Investimentos Internacionais, que é uma estrutura pública encarregada da promoção, da prospecção e do recebimento dos investimentos internacionais na França. Então, nós dependemos do primeiro-ministro e do Ministério da Economia na França, e eu espero que esse seminário vai se tornar produtivo para ambas partes. Então, como já expliquei, tem o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores, que são, com o primeiro-ministro da França, as duas instituições públicas responsáveis da Agência Francesa para Investimentos Internacionais. Depois nós temos uma rede de escritórios no mundo,
é o mapa à esquerda, e uma rede de parceiros na França também. Vocês podem ver que o escritório de São Paulo com a África do Sul é único no hemisfério sul. Nós temos uma rede especializada por regiões ou países. Por exemplo, na Espanha tem um escritório de Madrid responsável do Portugal também. No caso do escritório brasileiro, na capital paulista, foi aberto em 2010 pelo diretor-geral, que está ausente hoje. Então, as missões da Agência Francesa para Investimentos Internacionais, o primeiro pilar é de comunicar sobre a atratividade econômica da França. O meu papel hoje, por exemplo, se inscreve na diplomacia comercial levada a cabo pelo Ministério das Relações Exteriores, e nós dependemos diretamente da Embaixada da França em Brasília. A segunda missão é a melhoria do ambiente dos negócios. A Embraer e a Petrobras, por exemplo, a Petrobras ainda não, mas a Embraer tem uma unidade produtiva lá perto de Paris, Le Bourget se chama, e aí essa empresa tem uma realidade cotidiana com a lei empresarial trabalhista. Aí essa empresa vai falar conosco lá na França e nós vamos tentar melhorar esse quadro. Por exemplo, se a empresa não entende tal ponto de um incentivo fiscal que o senhor Carodula apresentou, ela vai falar com a agência na sede parisiense e nós vamos explicar isso para as autoridades públicas lá na França. A última missão, e na minha opinião a mais importante e a que mais requer dedicação e compreensão dos ambientes empresariais, é a prospecção de investidores internacionais. Bom, parece um pouco um palavrão, investimento internacionais, tudo isso, mas que fique bem claro que o nosso foco não são as grandes empresas brasileiras ou americanas. São objetivos, mas eles têm departamentos inteiros dedicados a isso, muito bem qualificados para se internacionalizar. O foco da Agência Francesa para Investimentos Internacionais são as pequenas e médias empresas do Brasil. Eu gostaria que fique bem claro. Então, o nosso objetivo é de potencializar essas empresas. Agora eu vou apresentar um pouco como é que a gente funciona, e eu acho que é muito complementar com as apresentações que os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir. Vamos fazer o que se chama uma ficha de projeto, com uma empresa, no caso, vamos imaginar uma empresa gaúcha aqui de Porto Alegre. Essa empresa vai falar com a agência e vai me perguntar, bom, eu gostaria de saber quanto é que custa um engenheiro em biotecnologia lá na França. Eu gostaria de saber qual que seria um custo de implantação na região de Lille ou de Paris ou de Pays de la Loire, por exemplo. Aí nós vamos montar o que se chama um projeto com um nome de código, porque uma empresa tem uma estratégia sigilosa, está claro. E aí depois eu vou transmitir esse projeto sigiloso, confidencial, para a sede de Paris, que vai transferir para os nossos parceiros das regiões. No caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul existe a Agência Gaúcha para Desenvolvimento e Inovação. Lá na França existe o equivalente francês em Pays de la Loire, Paris, Lille ou Bordeaux, por exemplo. Aí essa agência, ela tem um conhecimento muito fino do território. Ela sabe quanto é que é a média salarial de um engenheiro em biotecnologia em Paris. Eu, pessoalmente, não sei, mas eu vou fazer o vínculo entre a empresa gaúcha e a região da França. Então, para explicar um pouco o valor dessas ofertas de localização que a empresa vai receber. Então, as regiões vão trabalhar bastante e aí depois eles vão me transmitir essas ofertas de localização e depois eu vou passar essas ofertas para a empresa lá em Porto Alegre, por exemplo, e depois montamos viagens de negócios. A empresa gaúcha vai encontrar um escritório de advocacia lá em Paris ou em Lille.
um diretor de incubadora perto de Bordeaux. Todos os atores relevantes para o projeto da empresa. Não sei se tem perguntas até aqui, ou se ficou bem claro como que a gente funciona. Então, esses são os nossos parceiros da França. Como já expliquei, eles fornecem um acompanhamento bem personalizado. Eu vou apresentar um caso que explica um pouco, que explica bastante como que a gente funciona. É uma empresa brasileira de São Carlos, no estado de São Paulo, de pequeno porte, que fazia pesquisa com alguns pesquisadores, 4 no caso, e alguns representantes comerciais também. Era uma empresa de pequeno porte, com recursos financeiros limitados, e essa empresa queria saber um pouco o que teria na França que seria interessante para ela. Aí, nós fizemos essas fichas de projeto, eu passei tudo isso para as regiões da França, me mandaram ofertas de localização, e num prazo de entre 6 meses e 1 ano depois, a Inovatex criou uma subsidiária lá perto de Estrasburgo, na região leste da França, e agora desenvolve uma pele artificial, pode atender o mercado alemão e suíço, porque eles estão muito perto, e tem um pé na Europa, e tem várias aplicações médicas. Então, é para ilustrar um pouco o fato de que é um acompanhamento personalizado e não estamos falando da Gerdau, da Petrobras ou da Embraer. Era uma empresa pequena. Esses são exemplos de elementos que uma empresa brasileira, no caso, vai receber numa oferta de localização de uma região. Só para que fique bem claro, eu acho que são apresentações bem operacionais. Essas ofertas de localização são documentos de trabalho. Eles fornecem dados operacionais que uma empresa pode integrar num plano de desenvolvimento internacional. Não é um talvez, um mais ou menos, são dados cifrados, quantificados, operacionais. Tá? Então, por exemplo, tem os custos de implantação, os parceiros possíveis e os dados logísticos. Sobre as possibilidades de desenvolvimento da França, os nossos serviços, que mais uma vez são bem complementares com os serviços da UbiFrance e os serviços de consultoria, podem oferecer parcerias em PD ou em plataforma logística, em rede de distribuição. Vai dar possibilidade mais leve, que no caso seria um escritório de ligação comercial, por exemplo, a estrutura é um pouco mais pesada, como uma unidade de PD ou uma unidade produtiva. Não sei se dá muito para ver aqui, porque fica um pouco pequeno, mas a primeira tabela mostra os projetos no mundo ajudados com a Agência Francesa para Investimentos Internacionais. Então, tem mais de 600 por ano, é uma cifra bastante estável, e o maior fornecedor de investimentos internacionais com destino à França, obviamente, são os Estados Unidos, a Alemanha também. O Brasil é um parceiro bom, mas ainda um pouco fraco, infelizmente. Depois vamos falar disso para explicar um pouco. Mas está se fortalecendo pouco a pouco. Então, alguns elementos importantes que os senhores têm que lembrar sobre a Agência Francesa para Investimentos Internacionais. É um parceiro do governo. Então, é totalmente transparente. Nós estamos hospedados no consulado, dependendo da embaixada em Brasília. Então, é um ator público, transparente e oficial. O segundo ponto é que é uma garantia de um acompanhamento gratuito, confidencial e sem relação contratual. Por exemplo, a empresa Inovatex, no meio do caminho, essa empresa poderia ter dito: bom, eu vou para aqui porque
lá na França chove muito, ou não tem cachaça, ou sem brincar, não tem relação contratual. Então, eu não vou me queixar se a empresa fala, Gabriel, vamos para ali porque eu prefiro o Brasil ou eu prefiro a Inglaterra. Bom, nesse caso, sim, vou ficar chateado. Mas a única coisa que vocês têm que lembrar também é que uma forma muito flexível. Essas ofertas de localização que uma empresa pequena, por exemplo, pode receber das regiões da França, é uma forma muito flexível, porque em 2 meses, mais ou menos, ela pode receber elementos, documentos de trabalho perfeitamente adaptados à demanda dela, sem custos. Então, isso é importante também. Agora, eu vou dar para vocês alguns elementos mas, sobre a atratividade econômica da França, dados um pouco mais econômicos, mas nós tivemos reclamações sobre o tempo das palestras, então vou passar rápido. Vou começar assim, o fato da França ser ainda uma potência econômica mundial, não vou entrar em detalhe, essa apresentação será disponível no site da PUC, mas nós temos uma base industrial muito diversificada em vários setores da economia, que seja na agroindústria aeroespacial. O senhor Lopes falou do polo de inovação em torno da sede da Airbus em Toulouse, que quase 30% da P&D realizada na França é realizada por empresas de capital estrangeiro. Então, a P&D da França tem uma boa parte que é uma P&D estrangeira. Só que com os incentivos fiscais, as infraestruturas adaptadas e outras coisas, essas empresas encontraram um ambiente econômico e tecnológico que lhes permitem se instalar da melhor forma possível. 5 minutos, ela falou. Eu não entrei em detalhe, mas vocês podem ver aqui o perfil internacional de diversas regiões da França. É a contribuição das empresas sob controle estrangeiro ao faturamento regional. Então, por exemplo, na região de Rhône-Alpes, perto das montanhas das Alpes, é uma região muito internacionalizada. A região Île-de-France, em Paris, também, obviamente. No norte também. Não vou fazer uma palestra sobre a geografia europeia, mas é um ponto de acesso muito bom para o mercado europeu pela localização em si. Eu passo rápido mais uma vez. Nós temos uma rede de estradas muito boa, uma rede aeroportuária, portuária, muito eficiente também. Vocês podem ver que o aeroporto de Bourget é o primeiro da aviação executiva na França, e eu sei que é um setor que se desenvolve bastante aqui no Brasil. Sempre temos essa imagem do trabalhador francês caro, que sempre manifesta, que passa muito tempo na rua se queixando. Mas se olharmos para as cifras oficiais, bom, a verdade é um pouco diferente. É claro que o francês gosta de se queixar e de reclamar. Algumas cabeças caíram por isso. Mas, se olharmos para o índice de custos, por exemplo, nós vemos que a França se situa na média salarial da Europa. Sobre o tempo de trabalho, vocês podem ver que está acima do Reino Unido e da Alemanha, que é sempre o nosso vizinho, referência na Europa. Eu vou concluir essa palestra tentando demistificar um pouco o investimento internacional, desculpe. No Brasil, quando o empresário vai querer se internacionalizar, tem 2 caminhos: tem exportação e um investimento. Na maioria dos casos, ele vai primeiro dar uma olhada na Argentina. Aí, se der certo, ele vai caminhar um pouco mais.
Aí, se der muito certo, ele vai nos Estados Unidos, mas aí ele para. E ele vai na Europa para comprar um bom vinho e passear nas cidades maravilhosas de Paris, Londres e tudo mais. Mas a Europa ainda não é vista como uma terra para fazer negócios, porque estamos falando disso aqui. Então, eu acho que tem esse movimento, e sou confiante, porque já tem 1/3 dos investimentos brasileiros que voaram para a Europa, ficaram na França. Então, eu espero que esse tipo de seminário seja uma boa oportunidade para fortalecer essa cooperação econômica. Eu espero que os melhores capítulos da cooperação econômica, que seja no sentido França-Brasil ou Brasil-França, esses capítulos ainda são para ser escritos. Então, eu fico à disposição para trocar ideias, cartões, e muito obrigado a todos. Bem, quero começar cumprimentando a professora Ionara, a equipe do NAGE, pela excelência da composição desta mesa, das outras que acompanhei, do evento como um todo. Realmente está sendo um espetáculo para todos nós. Sem dúvida nenhuma, a professora Ionara também contou com apoiadores, que ela estava me citando para a realização desse evento, mas a qualidade está excepcional para todos nós. Eu vejo alguns parceiros aí sentados nessas mesas e eu vejo expressões aqui, a gente tem uma visão privilegiada, expressões de sorrisos, alegrias, risadas solitárias aí, porque certamente vocês têm muito a interagir com os painelistas, fazer perguntas. Vejo aqui empresários também, iniciativas bem legais. Está lá o Eros Carrasco, lá, que é o nosso líder maior aí da Associação Gaúcha de Startups. Está ali o Guilherme Cúdias, que é um empresário da Winova, que tem muito a ver com o que foi apresentado aqui. Então, tem várias iniciativas aqui legais, bacanas, presentes. Eu acho que todos estão ansiosos aí por fazer perguntas aos painelistas. Eu fiquei muito feliz, né, com todas as apresentações. Até começamos a fechar já um negócio. A professora Ionara, estou com dívida com a professora Ionara, porque da primeira vez Culturas da Inovação lá da Itália, né, já conseguimos trazer um fundo de investimento para dentro do PROA. Aliás, já explico o que é o PROA, e agora já estamos fazendo uma nova parceria, então a gente já está criando um ambiente de negócios também dentro do Culturas da Inovação, o que é muito legal. Eu coordeno o PROA, que é um programa de aceleração de empreendimentos, que tem o desafio também de ser inovador, porque ele reúne dentro da PUC, dentro da universidade, um time de 24 empresários de ponta, de alto nível, também agora internacionalizado. Nós temos a presença de representantes da Bélgica, da Coreia e agora da Itália, né, dentro deste grupo de mentores e investidores. Temos family offices, family business, enfim, tem uns fundos, gestoras de fundos, temos toda uma engenharia econômica que foi montada para apoiar e desenvolver startups, empresas inovadoras, e está sendo uma experiência bem legal, porque a gente dá protagonismo a cada um dos projetos das startups, tentando entendê-las e buscar um caminho individual para elas. E, vamos dizer assim, esse é o nosso grande diferencial, além de ter um budget legal também de investimento, também ter essa leitura de poder trilhar um caminho individualizado. Muitas vezes a gente tenta pasteurizar, padronizar, uniformizar plano de negócio, o que é exatamente o oposto do que a gente busca, porque a inovação tem caminhos próprios em cada um dos casos. E nosso maior orgulho é ter gerado uma startup de 2 garotos que vinham fazer reunião comigo aqui de bicicleta, brigavam que nem meninos dentro de uma sala, e hoje eles não só criaram uma empresa, como uma indústria nova aqui no Rio Grande do Sul, uma indústria de energia eólica, que a empresa é a Renobrax. Lançaram há 60 dias atrás o maior campo eólico da América Latina, os campos neutrais, e estão faturando hoje 4 bilhões de reais, e estão indo para o mundo, né? São 2 garotos brilhantes. Então, a gente vive nesse ambiente muito excitante de geração de negócios, e a PUC realmente ela é líder nesse movimento, e
sobretudo pela missão que o reitor nos empenha de ser uma universidade empreendedora. Mas fiquei muito feliz porque falamos muito de economia, né? Eu também tenho um outro chapéu, sou presidente do Conselho Regional de Economia, e nós, economistas, temos uma leitura muito próxima a todos os assuntos que foram tratados. A França tem uma tradição, pela manhã já foi citado Jean-Baptiste Say, né, que é um grande economista, que inspira um conjunto de economistas até hoje no mundo inteiro. Né? Nós temos ainda, dentro desses escopos de desenvolvimento regional, o conceito de polo, né? François Perroux, né, que é um economista da década de 50, que criou esse conceito de crescimento polarizado. Temos também, mais recentemente ainda, Philippe Aidalot, né, que eu acho que é uma leitura ainda que todos nós precisamos fazer, tem uma literatura vasta sobre Philippe Aidalot, que mostra a questão da organização da tecnologia, da produção econômica no espaço. Então, temos, sem dúvida nenhuma, na França, um manancial de inteligência e de práticas que nos inspiram. Mas, como no PROA, queremos dar protagonismo à plateia e para cumprir o prazo, o tempo, né? Sem dúvida nenhuma vamos interagir lá fora com outras perguntas, com os painelistas, mas vamos abrir para a plateia, então, a perguntas, questões, dúvidas, sugestões, enfim. Temos uma. Muito bem, Leandro. Já que você disse que a plateia estava louca para fazer perguntas, eu pulei na frente, né? Mas meu nome é Renato Arioli, do Gabinete de Inovação e Tecnologia, Prefeitura de Porto Alegre. Faço das tuas palavras, Leandro, os elogios ao NAGE, na pessoa da Ionara e equipe, pelo excelente evento agora da França. Tem se tornado, efetivamente, cada vez melhor esses eventos, o que isso leva a um desafio não fácil, né, de, no mínimo, manter esse padrão. Mas, enfim, a minha pergunta vai para o senhor Guazelli, do Tecnoparque. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer o seu parque lá em Campinas, tá? Mas ele me parece que fugiu um pouquinho do modelo tradicional da Tríplice Hélice, que foram os parques do Brasil sempre foram capitaneados pelas universidades. O seu parque, o Tecnoparque em Campinas, fugiu um pouco do modelo e foi para a linha da iniciativa privada, do P da privada. Para mim não ficou muito claro como é que é a inserção da academia dentro do Tecnoparque, tá? E, principalmente, no que diz respeito, qual é a inserção do poder público, do P do público, dentro dessa parceria, onde entrou a especial municipalidade, Prefeitura de Campinas, eventualmente também o Governo do Estado e, naturalmente, federal, não só na parte de recursos, mas a questão toda do apoio, enfim. Como é que isso se sucedeu na construção do seu parque lá em Campinas? Primeiro, eu preciso destacar, 17 anos nós tivemos várias administrações, né? Então, eu tenho uma realidade hoje e tinha uma outra realidade no passado. E, quando nós iniciamos esse parque, o mundo vivia uma crise muito complicada e Campinas também. Então, nós não tivemos apoio nenhum da Prefeitura. Na realidade, foi uma decisão empresarial deste grupo que acreditava que tinha como missão empresarial, como tem hoje, de promover o desenvolvimento não só econômico, mas social. Nosso grupo ele tem investimentos em educação extremamente importantes, através da Fundação Educar, tem investimentos na área social, de protagonismo, para jovens carentes das lideranças, e decidiu, vamos dizer, entender que esse projeto era uma forma também dele promover o desenvolvimento econômico e tecnológico e ajudar a garantir a vocação de polo de conhecimento, vamos dizer assim, que Campinas conquistou já há alguns anos. Então, houve essa decisão, nós tivemos muita dificuldade, né? Infelizmente não apareceu aí o slide onde eu mostrei o terreno cru, né, como ele se encontrava em 1997. Nós tivemos, na realidade, investimentos pesadíssimos, não só dentro do parque, como na macroinfraestrutura interna. E, portanto, irradiamos o desenvolvimento econômico e social de todo o entorno, que tinham comunidades carentes, com dificuldade de infraestrutura, etc. O Tecnoparque terminou para atender o seu objetivo, irradiando essa infraestrutura. Então, não tivemos, de 97 a 2003, não tivemos nenhum apoio, foi mesmo um esforço
bastante grande, de 300 milhões de reais, né, para que isso pudesse se transformar no que é hoje. Hoje nós temos uma outra situação. O prefeito atual de Campinas, que chama-se Jonas Donizete, é do PSB, ele tem uma disposição muito forte de ajudar. E, portanto, está ajudando não a nós, Tecnoparque, mas está ajudando o ecossistema de empresas de base tecnológica em Campinas, com um programa de incentivo em tributos municipais, e agora, com a qualificação do Tecnoparque, como parque do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, o programa SPTEC, do governador Geraldo Alckmin, também surjam incentivos interessantes de aproveitamento do ICMS para investimento em P&D. Então, é isso. O parque iniciou-se como uma iniciativa puramente privada, com nenhum apoio público. Em 1997, nós estávamos realmente numa situação muito complicada em Campinas, quando, vocês se lembram, em 2000... Eu estou falando 97, está certo, né? Isso, 97. São 17 anos. Né? Em 2001, nós tivemos a grande Vale em Campinas, com um estado de violência extraordinário, né? de assassinato do prefeito municipal e etc. Mais uma vez, o nosso grupo participou de um programa de melhoria na qualidade de gestão de segurança pública, e hoje ele tem vida própria e, mais ainda, acelerado o seu crescimento com o apoio da administração municipal às empresas que são atraídas para o Tecnoparque. E, recentemente, com o credenciamento do sistema Parques Tecnológicos, o acordo com o Inova Unicamp, que é a agência de inovação da Unicamp, de muito sucesso, geradora de muito conhecimento e especialmente de formalização desse conhecimento em patentes, a própria Unicamp, e agora com a plataforma Agropolis, Unicamp Prefeitura, nós estamos de mãos dadas, mais uma vez contribuindo com o processo de desenvolvimento da cidade e, é claro, ajudando o Tecnoparque também a se desenvolver. Então, nesse aspecto de parceria pública, ela existe, mas mais recentemente, a partir de 2012, 2013. Bom dia. Clóvis Reicher, da Gerência de Cooperação Internacional e Articulação Institucional do Senai Rio Grande do Sul. Primeiramente, parabenizar o Leandro pela condução desse trabalho. E, mais uma vez, uma mesa de debates, né, que enriquece a todos nós presentes no evento. Eu tenho algumas questões e dúvidas para dirigir ao Gabriel Galardo, da Agência Francesa de Investimento. Basicamente, o papel que a sua agência desenvolve, ele me lembra bastante a atuação da Europe Enterprise Network, a IEN, que hoje no Brasil tem atuação através principalmente da CNI, através dos seus centros internacionais de negócio, como forma de apoiar a inserção e internacionalização de empresas brasileiras, que é o nosso foco, logicamente, olhando todo o mercado europeu, não somente França. Mas eu percebo que existe aqui uma similaridade, mas também, mais que isso, uma identidade de propósito. Nesse sentido, eu pergunto ao Gabriel se a sua agência tem uma atuação, participação na Europe Enterprise Network e de que forma poderíamos eventualmente associar esses esforços, enfim, na busca de oportunizar empresas brasileiras a inserção no mercado francês. Muito obrigado pela pergunta. Eu conheço muito bem a Larissa Santos, que se encarrega da Enterprise Europe Network em Brasília, na CNI, mas as nossas ofertas não têm nada a ver. São complementares nesse sentido. A Enterprise Europe Network, ela é uma associação enorme de empresas que funcionam com um cadastro internacionalizado de empresas, se não me engano. Então, é uma estrutura muito eficaz para fazer parcerias entre empresas pequenas
por exemplo, um empresário brasileiro que desenvolve tal coisa e que queria fazer uma parceria com uma empresa da Polônia, por exemplo. Mas é uma associação da Comissão Europeia, então eles têm uma vocação europeia. Eles não têm um conhecimento fino das parcerias e, no caso da Agência Francesa para Investimentos Internacionais, a Enterprise Europe Network não poderia fornecer os nossos serviços, por exemplo, abrir as portas de um gabinete de uma autoridade pública na região de Bordeaux para entender como que funciona tal incentivo fiscal, ou a Enterprise Europe Network, ela não fornece essas ofertas de localização que a gente dá para as empresas. Então, eu acho que o foco é bem diferente aqui. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Muito obrigado, bom dia a todos. Professor Leandro, a palavra que eu mais encontro para a mesa, eu achei a mesa muito robusta, densa. Eu te conheço, mas é bom se apresentar. Eu vou me apresentar agora já. Eu só queria dizer que a mesa me pareceu absolutamente densa e muito interessante. Meu nome é Eduardo Juliani, sou professor da universidade, atualmente coordenador da área de projetos estratégicos do Tecnopuc e negociação. E eu gostaria, assim, de perguntar para o Gabriel alguns comentários em relação a um item que me pareceram de todos muito interessantes. Nesse movimento de internacionalização, que, se eu entendi bem, é num caminho do mundo para a França, se já existem dados mais tangíveis, talvez palpáveis, do efeito no tecido econômico da região que recebe aquela empresa, daqui a pouco postos de trabalho gerados, aumento de PIB daquela região, para que a gente possa aferir ou entender um pouquinho melhor que tipo de efeito já se consegue tangibilizar dessas ações da Agência Francesa de Internacionalização. O efeito para a empresa que se internacionaliza ou para a região francesa? Para a região francesa. No sentido, assim, que tipo de efeito essa internacionalização causou naquele ambiente geográfico, econômico? Bom, os impactos econômicos eles são bem claros. Eu já expliquei. Se já são tangíveis, né? Rapidamente, mas estava aqui na apresentação, tem 30% da PD realizada na França, realizada por empresas estrangeiras. Represente 1/3 das exportações francesas são realizadas por empresas estrangeiras instaladas na França. Então, como eu já expliquei, o nosso país é um país muito aberto ao investimento internacional e a atratividade econômica é um eixo muito forte da política industrial da França. Então, tem regiões, por exemplo, que tradicionalmente, de um ponto de vista histórico, são internacionalizadas. Île-de-France, com Paris, a região de Rhône-Alpes, com a indústria química, por exemplo. Tem outras regiões mais rurais, por exemplo, como a Basse-Normandie ou a Bretanha, mas que assinou há pouco tempo um acordo com o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem perfis bem diferentes e não poderia dar uma resposta geral. Então, eu acho que tem regiões já internacionalizadas, com a participação das empresas estrangeiras no PIB daquelas regiões é muito importante, e tem outras um pouco mais focadas sobre o mercado francês. Sobre esses dados especificamente, eu tenho todos os dados, não vou entrar em detalhe aqui, mas tem um relatório anual da Agência Francesa para Investimentos e tem por região da França a contribuição de tal e tal empresa à economia local. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Fernando. Minha pergunta vai para o senhor Carro Dulac. Eu reparo que tem uma espécie de inversão no Brasil na relação do uso de incentivo fiscal e grant, quando se compara no que se faz no mundo. Em geral, o incentivo fiscal é acessado por
todas as empresas, e acaba que as menores empresas usam como principal recurso, como principal incentivo para suas atividades inovativas. Enquanto que no mundo o grant é justamente dado para desenvolvimento de tecnologias por grandes empresas. A gente viu o exemplo ontem, uma apresentação de um fundo de 1 bilhão de euros, que é acessado pela Thales, pela Alstom. E no Brasil, o que acontece é que, da forma que foi desenhados os incentivos fiscais, eles são majoritariamente acessados pelas grandes empresas, e os grants, as subvenções, elas são muito pulverizadas em pequenas quantidades de recursos para empresas menores. Talvez isso tenha mudado um pouco com o Inova Empresa, que acabou focando o grant nos projetos do plano Inova Empresa, que em geral tinham empresas líderes um pouco maiores, mas historicamente o grant no Brasil ele acaba indo muito para empresas pequenas. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco essa inversão, se isso é um problema ou não, e que tipo se for um problema, que tipo de distorção acaba gerando no comportamento das empresas. En soi, que les PME soient financées par plutôt du financement public hors du dispositif fiscal, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut constater, c'est que le gros intérêt, j'allais dire, du crédit d'impôt recherche, de la LEDEBEM ou d'autres dispositifs fiscaux qu'on va trouver dans le monde, ce sont des dispositifs qui vous permettent... Por exemplo, são dispositivos que permitem valorizar a sua busca de desenvolvimento e sem... Para mim, o crédito de impostos tem vocação de financiar a pesquisa e desenvolvimento no dia a dia. E nas pequenas empresas, se ela for bem orientada, muito orientada em tecnologia, mas às vezes ela não tem as ferramentas de uso disso para estruturar o seu projeto em pesquisa e desenvolvimento. Então, cada vez que ela vai procurar um organismo de financiamento, ela tende a apresentar um projeto estruturado, estruturante, o que às vezes é difícil para essa empresa, porque ela não tem, às vezes, recursos para estruturar o projeto, não tem energia ou disponibilidade para isso. Porque, muitas vezes, nesse tipo de empresa, uma pessoa pode fazer várias atividades. Então, através da dinâmica do crédito de impostos para pesquisa, diretamente... Cada um faz o seu trabalho no dia a dia e, no final do ano, você verifica o que pode se encaixar na definição de pesquisa e obtém o crédito fiscal imediato. É um sistema mais flexível, em vez de determinar no início do ano qual tecnologia vai desenvolver, porque já definiu uma agenda e depois vai buscar o organismo de financiamento para financiar a linha que eu quero desenvolver. Será que é um órgão federal ou é local? No caso da Europa, é europeu. Será que o organismo financeiro vai querer financiar um projeto que eu quero montar sozinho? Ou será que eu tenho que estar em colaboração com o centro de pesquisa, etc.? Então, como vem, é uma dinâmica mais complicada. Então, o dispositivo da UbiFrance é interessante, porque permite sistematicamente financiar projetos dentro da empresa, sem passar por uma parceria tecnológica, porque, às vezes, o financiamento público rima com parceria e precisa de um consórcio, e isso torna as coisas mais complexas. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que os dois casos são interessantes, mas a lógica a lei do bem cria impostos. Acho que é interessante essa questão de fazer um procedimento a priori. Bom dia, Tomás, da empresa Thales Transportes. A minha pergunta é para o senhor Gozelli. Eu queria saber se existe relação entre o Tecnoparque e o Polo Industrial Ferroviário de Hortolândia. Não,
não existe nenhuma relação, porque o polo ferroviário de Hortolândia, que o senhor cita, é uma operação privada, não é? Também, e que tem o objetivo de ser, se é este polo que nós estamos falando, de ser um armazém alfandegado. É esse caso, não? Não, na realidade, as empresas lá fazem, primeiro, algum tipo de desenvolvimento, porque fabricam lá material rodante sim. de primeiro a nível. Espanhola que está lá, claro. Canadense, não espanhola. Infelizmente, não temos nenhum contato, não tivemos essa oportunidade, não, mas realmente o senhor me chama a atenção para isso e eu vou procurar entender com mais atenção por que nós não temos essa relação. Eu acho que agora, com a aproximação da universidade, com nossos convênios com a Unicamp, talvez agora com certeza. Nós possamos realmente seguir, até porque no Tecnoparque nós temos uma empresa muito competente que nasceu em Campinas, de usinagem de precisão, e que também não tem relacionamento comercial com esse polo. É uma oportunidade para nós nos aproximarmos. Muito obrigado pela lembrança. Viu? Questões, perguntas, dúvidas? Bom, se aparentemente se confirma, não há mais perguntas, nós gostaríamos de agradecer realmente todos os painelistas, integrantes, pelas brilhantes palavras, mensagens, ideias e projetos que lideram. Para nós sempre é uma inspiração. O processo de inovação também requer de todo de nós uma abertura à aprendizagem permanente. Por isso, a universidade é um espaço fundamental para a inovação. E a questão da cultura da inovação, que aqui vem, né, já na sua 7ª edição, vem nos evidenciando exatamente tantas diferenças que existem nas culturas locais. Me perdoem até os produtores de vinho, mas talvez tenha um pouco de terroir, né, como dizem na produção de vinho, na inovação, porque realmente tem uma conexão com a cultura local, com as lógicas locais. E para nós, no Brasil, também é um desafio muito grande, porque, de certa forma, o Brasil está estacionário, não estacionado, mas estacionário, no que se refere à inovação, na minha visão, desde 1974. Estamos fazendo 40 anos em que, se nós observarmos os dados econômicos do Brasil, nós estamos evoluindo, né, no que se refere à inovação, apesar de milhares de iniciativas existentes no país. Para se ter uma ideia, na balança comercial brasileira, no ano passado, nós fomos deficitários nos itens de alta e média tecnologia em 93 bilhões de dólares. Portanto, é um problema macroeconômico a questão da inovação no Brasil. E esse valor vem dobrando a cada 5 anos. Isso é bastante preocupante, quer dizer que daqui a 5 anos nós vamos ter um valor 5 vezes superior a 93 bilhões de dólares, se a tendência permanecer. E, de maneira geral, conversávamos até, nós temos inúmeras iniciativas no Brasil, mas aparentemente bastante desconectadas. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que aprender, né? Como é que nós fazemos conexão de todas as iniciativas, porque temos áreas fazendo as mesmas coisas no Brasil inteiro, sobrepostas, áreas de sombra, de retrabalho. Isso, na economia, tem um nome, chama-se ineficiência. Em 1974, o Brasil tinha o mesmo diagnóstico de hoje. Nós éramos um país que tinha se industrializado de 1930 até 1974, construiu os 3 departamentos da economia, segundo o modelo Calequiano, lá, baseado no modelo de substituição de importações, copiando o que vinha de fora para produzir local. Né? Começamos na década de 30 com os bens de consumo não durável, depois, nos anos 50, automóvel, os bens de consumo durável, e depois, nos primeiros anos dos governos militares, a indústria de bens de capital, bens intermediários do Brasil salta da 84ª economia em 1930 para a 8ª economia em 1974. Apesar de a gente ter subido no ranking do PIB recentemente, né, estamos aí entrando na 6ª posição global,
ainda continuamos com o mesmo diagnóstico de 1974. Nós somos um país industrializado, mas com dependência tecnológica. E nós não conseguimos evoluir, e muito está baseado nessa questão de dissociação. Em 1974 tem um marco, que é o segundo PND, e aí um racha do governo com os empresários brasileiros, e o governo assume cada vez mais a posição empresarial. E, sobretudo, começa a dissociar, criar ministérios, dissociando o desenvolvimento econômico. O Ministério da Fazenda continua, mas aí surge o Ministério do Planejamento, depois surge também o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Educação foi fracionado com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e cada um desses ministérios, que eu não vou citar todos, hoje já são 40, cada um deles tem planos de desenvolvimento muitas vezes conflitantes, né, e recaem sempre, né, sobre quem é empresário e sobre quem está buscando desenvolvimento tecnológico, um ônus enorme de poder entender essa engenharia quase que caótica, né, de como funcionam as coisas no Brasil no que se refere ao planejamento, ao desenvolvimento real. Então, a gente tem hoje problemas de falta de mão de obra, porque a educação não se preparou para a tecnologia contemporânea, porque o plano da educação é dissociado do plano da ciência e tecnologia, né, que tem uma outra caminhada. A engenharia dos nossos pesquisadores, né, o sistema de incentivo é distinto do da indústria, né? Então, a gente tem realmente problemas estruturais no Brasil, e que as lições de culturas distintas de outros países possam nos servir de inspiração para redesenhar, né, como começamos pela manhã falando de design, né, mas fazer um design do desenvolvimento brasileiro que contemple a inovação, que contemple o desenvolvimento tecnológico, porque, obviamente, nós já estamos com, vamos dizer assim, com saturados, né, para não avançar uma palavra mais feia, saturados de saber que a inovação é realmente a máquina motriz dos tempos modernos, contemporâneos, pós-modernos, hipermodernos, e no futuro continuar sendo a inovação elemento fundamental, a economia da inovação. Então, para o Brasil ainda continua sendo um desafio, apesar de nós todos aqui dedicarmos 24 horas, 26 horas por dia, 8 dias por semana, como eu brinco, em prol da inovação. Realmente nós precisamos criar integração e associação para que tenhamos uma dinâmica mais efetiva, resultados mais efetivos, e que a indústria brasileira possa se tornar competitiva em termos internacionais, as empresas brasileiras possam se tornar competitivas em termos internacionais, em termos globais, e não termos uma meia dúzia de 3 ou 4 casos apenas bem-sucedidos no padrão, nos refere ao tabuleiro internacional da competitividade. Mas, não querendo me alongar, encerramos por aqui, continuamos daqui a pouco. Bom almoço a todos e continuamos em conexão. Obrigado. Eu gostaria só de dar uma palavrinha de agradecimento e de esclarecimento, né, as pessoas estão comentando sobre agradecendo a programação que montamos, né, os eventos que estamos realizando, mas eu gostaria também de mencionar que já estamos na 7ª edição, é sempre um desafio muito grande montarmos essa programação, mas especialmente nesse da França, nós tivemos efetivamente o envolvimento da Aliança Francesa e do Consulado Geral da França no Brasil, tanto que eles estão aqui como nossos realizadores desse evento, não apenas como apoiadores. Foram eles que viabilizaram, inclusive, a vinda de muitos palestrantes. Então, só gostaria de fazer esse registro. Obrigada. Agradecemos a colaboração de todos. Faremos o intervalo para o almoço e retornaremos com a mesa redonda neste mesmo auditório às 15 horas.